Ao iniciar o 5º capítulo de Mateus, somos conduzidos a uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, o Sermão do Monte. É aqui que Jesus, como o Mestre Supremo, começa a ensinar uma série de verdades que revolucionam nossa visão do reino de Deus e do que significa ser verdadeiramente bem-aventurado. Em uma época onde a expectativa messiânica estava fortemente associada ao poder e à libertação política, Jesus apresenta um reino cujo alicerce é espiritual e cujo impacto transforma o coração, os valores e o caráter humano. No versículo 1 lemos: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. Esse detalhe de Jesus subindo ao monte para ensinar traz à mente a figura de Moisés, que também subiu ao monte Sinai para receber a lei. É como se Jesus estivesse agora assumindo a posição de um novo Moisés, mas desta vez trazendo não mais a lei escrita em tábuas de pedra, e sim uma revelação diretamente ao coração dos seus ouvintes. Essa imagem reforça o papel de Jesus como o Messias, que não apenas cumpre a lei, mas nos chama a um entendimento mais profundo e espiritual dela. Logo no versículo 3, Jesus começa a declarar as bem-aventuranças. E aqui já entramos no coração de seu ensinamento. Ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança parece contradizer o senso comum. O que significa ser pobre de espírito? Para a maioria, a pobreza é algo a ser evitado. Mas Jesus não está falando de uma carência material, e sim de uma postura espiritual de humildade, de reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que, diante de Deus, nada temos a oferecer de nós mesmos. Precisamos da sua graça e do seu perdão. E a promessa é gloriosa: o reino dos céus pertence aos que têm essa consciência de dependência. No versículo 4 lemos: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, Jesus se dirige aos que experimentam o sofrimento e a dor. Ele reconhece que a vida não é isenta de lutas, mas oferece uma promessa de consolo para aqueles que, em sua dor, buscam a Deus. O choro, nesse contexto, não é apenas sobre luto ou tristeza comum, é também sobre o arrependimento sincero, o quebrantamento diante do pecado. Deus vê e valoriza as lágrimas sinceras dos que se arrependem e buscam consolo nele. Essa bem-aventurança nos lembra que Deus é um Pai que acolhe nosso lamento e oferece seu conforto, que é maior que qualquer dor. Continuando, Jesus declara: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 5. A mansidão é frequentemente confundida com fraqueza, mas no contexto bíblico, a mansidão é força sob controle. Os mansos são aqueles que, mesmo tendo poder, escolhem responder com humildade e brandura. Eles confiam que Deus é quem lhes faz justiça. Ao prometer a terra aos mansos, Jesus aponta para uma herança que não depende da força ou da violência, mas da submissão ao Senhor. A mansidão nos dias de hoje é uma virtude que vai contra o mundo competitivo e agressivo em que vivemos, mas é uma característica do verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que espera pacientemente em Deus. No versículo 6, encontramos uma bem-aventurança profundamente transformadora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A imagem de fome e sede é intensa, representando um anseio profundo e insaciável. Ter fome e sede de justiça não é apenas desejar que o mundo seja mais justo, mas buscar uma vida que agrade a Deus, que vive em conformidade com sua vontade. É essa sede pela retidão, pelo padrão divino, que leva o cristão a agir com integridade, buscando fazer a vontade de Deus em todas as áreas da vida. E a promessa é poderosa. Aqueles que buscam essa justiça encontrarão plena satisfação em Deus, pois Ele é o único que pode preencher esse anseio espiritual. A seguir, Jesus nos diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 7. A misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. Ser misericordioso é mais do que ter compaixão. É agir em favor do outro, perdoando e amparando os que estão em necessidade. Deus é misericordioso conosco, e Ele nos chama a refletir essa misericórdia em nossos relacionamentos. Na sociedade atual, onde a justiça muitas vezes é vista como punição e retaliação, o cristão é desafiado a ser um canal de misericórdia, refletindo o caráter de Cristo. A promessa aqui é que os misericordiosos serão eles mesmos recipientes da misericórdia divina, pois aquele que perdoa e ajuda os outros encontra em Deus um perdão e um auxílio ainda maiores. No versículo 8, Jesus declara: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Esse versículo nos leva à pureza interior, algo que transcende a aparência externa. O coração puro é aquele que tem motivações sinceras, que busca a Deus com inteireza. Para os judeus daquela época, ver a Deus era uma ambição suprema, mas algo quase impossível para o homem comum. Porém, Jesus promete que aqueles que buscam a pureza de coração terão o privilégio de ver a Deus, um vislumbre que transcende o que é físico e atinge o espiritual. Ter um coração puro nos dias de hoje significa viver de maneira transparente, sem máscaras, comprometido com a verdade e a sinceridade diante de Deus e dos homens. Jesus continua: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Esta bem-aventurança é um chamado à reconciliação. Pacificadores são aqueles que promovem a paz, que buscam restaurar relacionamentos, que agem para reduzir conflitos. E a paz, no contexto bíblico, é mais do que a ausência de conflitos, é uma harmonia completa que vem de Deus. Os pacificadores refletem o caráter do Pai, pois Deus é o grande reconciliador, aquele que fez paz com o homem através de Cristo. Assim, ser chamado de Filho de Deus é um reconhecimento de que, ao promovermos a paz, estamos agindo como Ele, refletindo seu amor ao mundo. Nos versículos 10 a 12, Jesus nos traz um ensinamento desafiador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui, Jesus fala diretamente ao custo de seguir a justiça e a sua causa. A perseguição, algo que ninguém deseja, é apresentada como uma honra quando ocorre por causa da justiça. Jesus nos ensina que a verdadeira bem-aventurança não é evitá-la, mas suportá-la com alegria, sabendo que estamos alinhados com os grandes homens e mulheres de fé que também foram perseguidos por proclamarem a verdade. Essas bem-aventuranças desafiam nossa visão de sucesso e realização. Ao contrário do que o mundo valoriza, Jesus nos convida a uma vida de humildade, pureza e entrega. A partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, Jesus se dirige aos seus discípulos e à multidão reunida, com palavras que revelam a profundidade de nossa vocação como seus seguidores. Ele declara: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Essa afirmação é cheia de simbolismo e nos leva a refletir sobre o papel transformador e preservador que somos chamados a desempenhar no mundo. O sal, na época de Jesus, era extremamente valioso. Em uma sociedade sem refrigeração, ele era essencial para conservar alimentos, especialmente o peixe, que era uma das principais fontes de alimento e comércio nas regiões ao redor do Mar da Galileia. Portanto, quando Jesus diz que somos o sal da terra, ele está dizendo que somos agentes de preservação e transformação em uma sociedade que, de outra forma, se corromperia. Nossa presença, nossos valores, nossa integridade e amor são como o sal que preserva e impede a decadência moral e espiritual. Essa metáfora também aponta para a influência do discípulo na vida dos que estão ao seu redor. Assim como o sal melhora o sabor da comida, o cristão deve tornar a vida melhor e mais saborosa, revelando o amor e a bondade de Deus. Mas Jesus adverte que se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Embora quimicamente o sal não possa literalmente perder sua essência, no contexto da época, o sal frequentemente vinha misturado com impurezas, o que o tornava inútil como conservante ou tempero. Essa é uma metáfora para o cristão que perde seu compromisso e fidelidade a Deus, tornando-se incapaz de cumprir sua função. A igreja é chamada a ser uma presença significativa e distinta, mas quando se dilui nos valores do mundo, sua capacidade de influenciar de maneira positiva se perde. Jesus está nos alertando sobre o perigo de nos conformarmos aos padrões deste mundo e assim nos tornarmos irrelevantes para o reino. Se abandonarmos o nosso chamado, perdemos nossa essência e nos tornamos como aquele sal sem sabor, que só serve para ser lançado fora. Em seguida, no versículo 14, Jesus declara outra poderosa metáfora: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui, Jesus nos revela uma dimensão ainda mais abrangente de nossa missão. Se o sal representa uma influência sutil e transformadora, a luz representa uma exposição pública da verdade e da justiça.
A luz é essencial para dissipar as trevas e orientar o caminho. E ao chamar seus discípulos de luz do mundo, Jesus está dizendo que, por meio de suas vidas, o mundo verá a verdade de Deus e a direção para viver conforme a sua vontade. Jesus usa a imagem de uma cidade edificada sobre um monte, algo que seria impossível esconder. Na Palestina do primeiro século, as cidades eram construídas em elevações para melhor defesa e visibilidade. À noite, as luzes dessas cidades podiam ser vistas à distância, orientando os viajantes e destacando-se na paisagem escura. Da mesma forma, a vida dos cristãos deve ser visível, não escondida. Nossa fé, quando vivida autenticamente, brilha como uma cidade no alto de um monte, servindo de referência, esperança e orientação para aqueles que estão em trevas. O cristão, então, é alguém que vive de forma tal que suas ações e palavras refletem a presença de Cristo, guiando e inspirando outros a encontrar o caminho da verdade. No versículo 15, Jesus continua a desenvolver essa ideia da luz, dizendo: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A candeia, ou lâmpada, era uma pequena lâmpada de óleo usada nas casas da época para iluminar o ambiente. Ela era colocada em um lugar elevado, no velador, para que a luz pudesse se espalhar e alcançar o maior número de pessoas na casa. Jesus está nos ensinando que a luz da nossa fé não deve ser escondida ou suprimida, mas ao contrário, deve brilhar para todos verem. Ele nos chama a não nos escondermos ou nos isolarmos do mundo, mas a colocarmos nossa vida de fé em evidência para que todos na casa, isto é, ao nosso redor, possam ver a luz de Deus refletida em nós. Esta instrução é um alerta contra o isolamento e a timidez espiritual. Não fomos chamados para uma fé privada, mas para uma vida pública e visível que glorifica a Deus. Colocar a luz debaixo do alqueire seria como negar o propósito para o qual ela foi acesa. O cristão que esconde sua fé ou vive de forma indiferente ao mundo está, de certa forma, apagando sua própria luz, anulando o propósito para o qual foi chamado. A Igreja de Cristo, portanto, é como uma candeia que ilumina, revelando a presença de Deus e oferecendo esperança e direção. Finalmente, no versículo 16, Jesus resume o propósito dessa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo final de nossa vida de fé. Que nossa luz aponte para Deus e traga glória ao seu nome. As boas obras mencionadas aqui não são meras ações altruístas, mas são atos de justiça, bondade e compaixão que nascem de um coração transformado pelo amor de Deus. Quando vivemos dessa maneira, as pessoas ao nosso redor são impactadas e levadas a reconhecer que há algo maior em nós, o próprio Deus. Essas boas obras, então, servem como um testemunho vivo do reino dos céus, revelando a graça e a misericórdia de Deus em ação. A intenção não é que sejamos glorificados, mas que, através de nossa vida, os outros vejam o caráter de Deus e sejam levados a adorá-lo. A glória de Deus é o que deve motivar cada ação, cada palavra e cada decisão do discípulo de Jesus. Vivendo como sal e luz, não apenas cumprimos o propósito para o qual fomos chamados, mas convidamos o mundo a experimentar o poder transformador do reino de Deus. Esses versículos, então, são um poderoso chamado para que sejamos fiéis ao que Cristo nos chamou a ser. Nos versículos 17 ao 48 do capítulo 5 de Mateus, Jesus aprofunda o ensinamento sobre a lei e a justiça, desafiando seus ouvintes a uma compreensão mais elevada e radical do que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Ele começa dizendo: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir." Mateus capítulo 5, versículo 17. Essa declaração é fundamental porque Jesus estabelece que sua missão não é destruir o que foi revelado anteriormente, mas dar pleno significado a ela. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas, aquele que manifesta perfeitamente o propósito divino que a lei apontava desde o início. Quando Jesus fala em cumprir a lei, ele nos ensina que toda a Escritura encontra nele a sua plena realização. A lei, com seus mandamentos e estatutos, não é algo que Jesus simplesmente descarta, mas que ele eleva a um nível ainda mais profundo, desvelando a sua intenção original. Através de Jesus, a lei deixa de ser apenas uma série de normas externas e passa a ser uma orientação que molda o coração e as intenções dos discípulos. No versículo 18, Jesus declara: "Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Aqui, Jesus reafirma a permanência da lei, dizendo que nada dela será abolido até que seu propósito seja completamente cumprido. O I e o tio mencionados são as menores letras e sinais do alfabeto hebraico, indicando que cada detalhe da lei tem importância e que Deus cumpre sua palavra até nas minúcias. Isso nos lembra que o Deus da Bíblia é um Deus de fidelidade e precisão, cuja palavra é imutável e digna de confiança. No versículo 19, Jesus acrescenta: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Essa é uma advertência séria. Jesus não apenas reafirma a importância de cada mandamento, mas também enfatiza a responsabilidade dos que ensinam. A justiça no reino dos céus não se resume a evitar grandes transgressões. Ela começa na obediência aos detalhes da lei e no desejo de ensinar com fidelidade. Os seguidores de Jesus são chamados a honrar a Deus não apenas em ações visíveis, mas em cada aspecto de suas vidas. No versículo 20, Jesus faz uma afirmação surpreendente. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta declaração seria chocante para seus ouvintes. Os escribas e fariseus eram vistos como os mais zelosos e rigorosos guardadores da lei. Mas Jesus aponta que essa justiça legalista não é suficiente. Ele não está pedindo uma obediência mais rígida, mas uma justiça que brota do coração. A justiça que Jesus ensina é mais profunda e pessoal, transcende a observância externa e alcança as intenções mais íntimas. A partir do versículo 21, Jesus começa a expor a essência dos mandamentos, reinterpretando-os com autoridade divina. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 21. Aqui ele se refere ao 6º mandamento, que proíbe o homicídio, um dos pecados mais graves. Mas Jesus não para por aí. Ele amplia o sentido do mandamento, dizendo no versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Com isso, Jesus revela que o pecado de homicídio começa com a raiva e o desprezo no coração. A ira, mesmo sem levar ao ato extremo, já é, diante de Deus, uma violação da dignidade do próximo. Ao tratar da ira, Jesus nos leva a refletir sobre nossas atitudes internas e como elas afetam nossos relacionamentos. Ele continua dizendo: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Essas palavras são radicais. Para Jesus, o insulto e a humilhação verbal são graves, pois são expressões de desprezo e ódio que desonram a imagem de Deus no outro. Ele nos chama a uma vida de respeito e amor, mesmo em nossos pensamentos e palavras, porque é no coração que reside a verdadeira obediência à lei de Deus. No versículo 23, Jesus nos dá uma aplicação prática. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse ensino nos mostra que Deus prioriza a reconciliação e o perdão sobre os rituais. O relacionamento com Deus não pode ser separado do relacionamento com o próximo. A verdadeira adoração implica em viver em paz com os outros. Caso contrário, nosso culto se torna vazio. Jesus está ensinando que a espiritualidade autêntica exige um coração reconciliador, uma disposição para perdoar e restaurar laços. Nos versículos 27 e 28, Jesus aborda o adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Com essas palavras, Jesus vai além do ato em si e expõe a intenção pecaminosa que o precede. Ele nos mostra que a infidelidade começa nos pensamentos e desejos, nos impulsos que permitimos que cresçam em nosso interior. Jesus nos chama à pureza, não apenas em ações, mas na forma como olhamos para os outros, no que cultivamos em nosso íntimo. No versículo 29, Jesus usa uma linguagem intensa para enfatizar a seriedade do pecado. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esta hipérbole é uma maneira de sublinhar que nada é mais importante do que manter-se puro diante de Deus. Ele não está incentivando uma mutilação literal, mas nos alertando sobre a necessidade de sermos radicais na luta contra o pecado.
É um chamado à vigilância constante, a eliminar tudo que nos afaste de Deus, custe o que custar. Nos versículos 31 e 32, Jesus aborda o divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de infidelidade, a expõe a tornar-se adúltera. Jesus aqui eleva o padrão dos relacionamentos, afirmando que o casamento não é algo que pode ser dissolvido por conveniência ou capricho. Ele reafirma o compromisso e a fidelidade no matrimônio, mostrando que a união é algo sagrado diante de Deus e não deve ser rompida sem uma razão moral séria. Do versículo 33 ao 37, Jesus nos ensina sobre a veracidade das palavras, dizendo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés. Ele está nos chamando a uma integridade de palavra, onde o sim e o não bastem, sem necessidade de juramentos. Em um mundo onde a palavra dada muitas vezes é manipulada, Jesus nos convoca a sermos pessoas cuja fala seja confiável, sem exageros ou subterfúgios. A partir do versículo 38, ele aborda o conceito de vingança e retaliação, dizendo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Esta afirmação desafia o espírito de vingança e nos convida a uma atitude de perdão e generosidade. A partir do versículo 38, Jesus desafia um dos conceitos mais profundos e arraigados da cultura de justiça da época, a lei de Talião, expressa pela famosa frase: olho por olho, dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 38. Esta lei, encontrada na lei mosaica, foi originalmente estabelecida para limitar a vingança e promover uma justiça proporcional, impedindo que alguém respondesse a uma ofensa com uma represália desmedida. Em vez de permitir vinganças pessoais que pudessem facilmente escapar ao controle, a lei de Talião trazia equilíbrio à resposta, assegurando que a punição fosse equivalente ao dano causado. Contudo, Jesus vai além dessa justiça proporcional. Ele introduz uma nova maneira de responder ao mal, uma forma que não se baseia na vingança, mas no perdão e no amor. Jesus afirma: eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 39. Esta frase é desconcertante, pois contradiz a reação natural de autodefesa. Para entendermos o peso dessa instrução, é essencial compreender o simbolismo da face direita na cultura judaica. Um tapa na face direita, dado geralmente com as costas da mão direita do agressor, era um insulto humilhante, reservado para desonrar alguém. Portanto, o que Jesus está dizendo não é apenas sobre suportar uma agressão física, mas sobre não reagir com vingança quando alguém tenta nos humilhar ou nos desonrar. Ao oferecer a outra face, o cristão demonstra uma disposição de recusar a retaliação, mostrando que sua dignidade não depende da resposta de ódio, mas de sua identidade em Deus. Jesus continua no versículo 40. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. No contexto judaico, a túnica era uma peça de vestuário comum, mas a capa era algo essencial, frequentemente usada como abrigo, especialmente à noite, servindo quase como um cobertor. A lei de Moisés protegia o direito do pobre de reter sua capa, mesmo que ela fosse penhorada. Êxodo capítulo 22, versículo 26. Contudo, Jesus desafia seus seguidores a irem além dos direitos legais e demonstrarem uma generosidade que excede a simples justiça. A mensagem é clara. O discípulo de Jesus deve estar disposto a abrir mão de seus próprios direitos em favor do amor e da reconciliação, confiando que Deus é quem o sustenta. No versículo 41, ele acrescenta: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Essa afirmação carrega um peso histórico específico. Naquela época, soldados romanos tinham o direito de exigir que os cidadãos locais carregassem seus pertences por até 1 milha. Era uma prática humilhante, especialmente para os judeus, que viam essa imposição como símbolo da opressão romana. Mas Jesus ensina algo radical. Em vez de cumprir a obrigação a contragosto, seu discípulo deve ir além, caminhando 1 milha a mais. Isso é um ato de voluntariedade, um serviço prestado não por imposição, mas por amor. Essa resposta inesperada desarma o opressor e revela uma liberdade interior que não pode ser subjugada por nenhuma imposição externa. No versículo 42, Jesus diz:
Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse ensinamento se volta à prática da generosidade, que vai além da justiça e do que se espera. Ele não fala de um simples gesto de caridade, mas de uma disposição de estar atento às necessidades do próximo, sem avaliar o que ele pode nos oferecer em troca. Esse tipo de generosidade reflete o coração de Deus, que dá sem esperar retorno e cuida de todos, mesmo daqueles que não podem retribuir. A partir do versículo 43, Jesus aborda talvez o mais desafiador dos mandamentos. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Este conceito era amplamente aceito na cultura judaica da época. Embora a lei de Moisés prescrevesse o amor ao próximo, os judeus frequentemente interpretavam próximo como alguém do próprio povo, um companheiro israelita. Jesus, porém, amplia o conceito de amor e desafia o coração humano com uma declaração surpreendente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 44. Este é o ápice da ética cristã, uma revolução completa nos relacionamentos humanos. Jesus nos ensina que o amor de Deus não faz distinção. Ele ama tanto o justo quanto o injusto. E nós, como seus seguidores, somos chamados a refletir essa mesma atitude. Ao orar por nossos inimigos, nos colocamos na posição de intercessores por aqueles que nos ferem. Esse amor que ora pelos perseguidores é uma expressão prática de nossa fé em um Deus que é misericordioso e paciente. Não se trata de aceitar o mal ou compactuar com a injustiça, mas de adotar uma postura de graça, reconhecendo que Deus pode transformar qualquer coração. Essa oração é um exercício espiritual que purifica nosso próprio coração do ódio e nos aproxima do caráter divino. Nos versículos 45 a 48, Jesus conclui essa sessão com um ensinamento profundo sobre o caráter de Deus e a verdadeira justiça, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus nos apresenta aqui uma imagem de Deus como o Pai amoroso que não discrimina, mas que abençoa tanto os que o honram quanto os que o ignoram. Nos últimos versículos do capítulo 5 de Mateus, Jesus intensifica ainda mais o chamado à justiça que ultrapassa a dos escribas e fariseus, guiando-nos a uma compreensão do amor e da perfeição que reflete o próprio caráter de Deus. Ele continua dizendo: Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 46. Aqui Jesus confronta a lógica humana do amor condicional, aquela que nos leva a amar apenas quem nos ama e a tratar bem apenas os que nos tratam bem. Ele aponta que esse tipo de amor é comum e esperado até mesmo entre os publicanos, que eram odiados pelos judeus por sua cooperação com o Império Romano. Com isso, Jesus indica que o amor do reino de Deus vai muito além do que é natural e esperado. Ele prossegue no versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Mais uma vez, Jesus desafia seus seguidores a romperem com a norma social de apenas se relacionarem com aqueles com quem se sentem confortáveis. Ele os encoraja a estenderem sua amizade e bondade até mesmo para aqueles que estão fora de seu círculo imediato, demonstrando o amor inclusivo de Deus. Esse amor não é baseado em afinidade ou em qualquer reciprocidade. É um amor que se doa livremente, um reflexo direto do amor de Deus por toda a humanidade. Por fim, Jesus culmina esse ensinamento revolucionário com uma declaração que resume a essência de tudo o que ele apresentou no Sermão do Monte até aqui. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Versículo 48. Essa é uma instrução que pode parecer inatingível à primeira vista, mas Jesus nos aponta para um padrão que deve nortear a vida de todos os seus discípulos. Ser perfeito. Aqui não se refere a uma perfeição sem falhas ou erros humanos, mas a uma integridade de caráter que reflete o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Essa perfeição é uma busca por viver de maneira completa e íntegra, não por méritos pessoais, mas pela obra de Deus em nosso coração. Jesus nos chama a viver como filhos e filhas que imitam o Pai. A perfeição de Deus é a manifestação de seu amor imparcial e generoso, de sua bondade e misericórdia. Somos convidados a abraçar essa mesma postura, a amar incondicionalmente, a perdoar sem medidas e a agir com graça, mesmo para com aqueles que nos ferem ou desprezam. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller.
Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.